Salve, salve, massa atleticana. Hoje tem Galo às 8h30. Galo que busca se recuperar no Brasileirão, que visita o Red Bull Bragantino, sem o artilheiro Hulk, que está suspenso. Então bora para a análise do programa Sport Center, da ESPN. Se não for inscrito no canal, já se inscreva, para não perder mais nenhum vídeo do Galo. Créditos de direitos autorais dos canais da ESPN. Bora para essa análise então. Calcar também os clubes aqui no Brasil, viu, Mari? Bruno, posso te falar um negócio? Eu amo meu time, mas ano de Copa do Mundo me balança. Ah, tem certeza? Porque eu... Depende. Mas assim, neste momento, a Mariana, deste momento, do dia 11 de maio de 2022, se empolga com Copa do Mundo e quer ver a seleção brasileira voando, correto? Eugênio Leal e Mário Marra, que também estão aqui para o nosso segundo tempo, para falar de seleção brasileira, mas também dos clubes brasileiros. Claro, até porque é noite importante de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro hoje também, hein? Com o Galo tentando a recuperação, Mário. O jogo da Copa do Brasil do Atlético é no final de semana contra o Brasiliense, mas agora adianta esse jogo contra o Red Bull Bragantino. Vamos lá. O Atlético enfrenta o Bragantino nesta quarta-feira em Bragança Paulista, jogo antecipado da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, sem o artilheiro Hulk, que está suspenso. O atacante Sacha, que não atuou na última partida por conta do desgaste físico, treinou normalmente durante esta semana e deve ser o substituto de Hulk. O Atlético terá também os retornos do zagueiro Nathan Silva e do lateral esquerdo Guilherme Arana, que estavam suspensos. O lateral Mariano e o atacante chileno Eduardo Vargas, machucados, seguem de fora. O Atlético venceu apenas uma partida nos últimos 5 compromissos e perdeu na última rodada do Campeonato Brasileiro para o América. Tenta agora evitar a segunda derrota consecutiva. Sequência de 2 derrotas só aconteceu em junho do ano passado, quando o Atlético perdeu para o Ceará e Santos no início do Campeonato Brasileiro. A vitória passa a ser fundamental para aliviar a pressão no time e especialmente no técnico. Olha só, o Hulk tá no modo rasga-roupa, o short vaza, sabe? Aí acorda do outro dia assim, modo pelado, vingador. sem nada. Oh, meu Deus, sei onde eu tô. Porque ele tá mais nervoso, tá invocando, tá ficando agora preto e branco. Em 2021, essa é a média dele de cartões recebidos por Hulk desde que chegou ao Atlético. Em 2021, 9. Em 2022, 7 já. E sendo que esses 9, Olha a média, 3 no Brasileiro. 0,13 em 2021, 0,41 em 2022. Aí vamos lá. O Hulk não joga esse jogo do Campeonato Brasileiro, Tá fora. então, contra o Red Bull Porque Bragantino. é isso, essa é a conta. Em 5 rodadas ele já tomou 3 cartões. Já tá fora. Não, e não jogou contra o Atlético Paranaense, por exemplo, que foi no nascimento do filho, né? Verdade. Da filha. Então, assim, o Hulk está fora da partida. Por que a gente até relembra esse número do Hulk? E é estranho, né? Porque você se lembra na temporada passada, quando o Atlético estava naquela reta final e o Hulk estava pendurado? E o Atlético, obviamente, para ser campeão, ele precisava do Hulk, reta final. O Hulk segurou quase um segundo turno inteiro sem tomar um cartão amarelo. Foi tomar o cartão amarelo contra o Bragantino e não jogou o último jogo. E aí o que acontece? Agora já tá fora. Em Por 3, quê? 4 jogos tá fora. Será que é o efeito, Marra, desse nervosismo que a gente tem visto no Atlético das coisas não estarem acontecendo e dessa situação, às vezes, de cobrança de arbitragem? Sem ficado mais nervosos com a arbitragem, cobram muito, pedem muito. É por isso? O Atlético está com a cabeça mais quente, no geral? Pode ser. E o Hulk pode ser também o fato de ter conquistado tanto na temporada passada e de estar sentindo que está demorando um pouco agora e que dá uma certa ansiedade, mesmo em um jogador tão experiente e vencedor como é ele, né? O Hulk é vencedor na carreira, né? É difícil a gente não estar dentro do jogador para entender, mas acho que ele está mais perto de virar incrível Hulk, sabe? De ficar mais nervoso. E acho que tem a ver com isso. Com essa questão externa vindo para dentro, tipo, o Atlético é beneficiado, o pênalti, não sei o que e tal. E ele já deu uma resposta para o Gabigol recentemente. Que, aliás, era até uma discussão se não merecia até um outro cartão, né? Sim, Naquele e ele falou que merecia, né? Naquela Daquele resposta cartão, com o Gabigol, ele falou, acho que ele poderia ter sido expulso no jogo contra o Curitiba, né?
E está meio fora do normal, do que foi sempre a carreira dele, mas num recorte mais recente do que foi na temporada passada. Em 35 jogos de Brasileiro, ele teve 3 amarelos. Agora ele tem 4 jogos e 3 amarelos. É um reflexo, o Hulk estar nessa situação, Eugênio, é um reflexo de um Atlético, pode ser sabe aquele alertinha, assim, de que tem alguma coisa diferente psicologicamente no Atlético desta temporada? Com certeza. A minha leitura é essa. Como consequência do que há de diferença dentro do campo. É um time hoje que não está conseguindo encontrar os caminhos que tinha ano passado. Tanto que um desses cartões é um lance que, inclusive, se pediu vermelho para ele. É no campo de defesa. Sim. O Hulk dando combate, fazendo falta dura no campo de defesa. A gente não via isso acontecer no passado. E por que acontece agora? Porque está perdendo a mão ali do sem a bola o Atlético Mineiro. Essa questão de cartão é muito curiosa no futebol. Eu já vi, por exemplo, o Dario Conca, ele jogou em 2010, quando o Fluminense foi campeão brasileiro, o segundo turno inteiro do Campeonato Brasileiro pendurado. E ele era o principal jogador do time. E não levou cartão. Terminou o campeonato sem ser suspenso. Agora também já vi jogadores, e muitos deles já admitiram isso em entrevistas, que escolhem o jogo que eles vão levar o cartão porque naquele final de semana ele não quer jogar, ou porque não quer fazer aquela viagem para um lugar um pouco mais difícil. Ou porque é aniversário da irmã. Ou porque é aniversário. Então, olha, eu vou te tomar um cartão nesse jogo, outro nesse, naquele ali eu não jogo. Isso tem. Olha, muitos e muitos exemplos. Não acho que seja o caso do Hulk, nenhuma coisa nem outra. Eu acho que é mais isso que você falou. Eu acho que é um desequilíbrio psicológico do time, consequência de um desequilíbrio tático, que tem sido bem visível no aspecto defensivo, especialmente do Atlético Mineiro, nesses últimos jogos. Não é o único problema, né? Porque, assim, é não ter o Hulk nesse jogo que é muito importante para o Atlético. E para o Turco, né? E para o Turco, para essa confiança, para essa sequência negativa. O Atlético já teve um jogo ano passado, quando o time sobrou, né? Já teve um jogo muito difícil contra o Bragantino. Red Bull Bragantino vende tudo muito caro, vende uma derrota no Campeonato Brasileiro. E é um jogo que tende a ser bastante difícil mesmo hoje lá em Bragança. E sem o Hulk é pior. Mas aí, é a volta do Arana. A gente sabe desse contexto, Marra. É muito difícil ganhar do Red Bull Bragantino fora de casa, ele vem de uma derrota, vem mordido. A gente está montando cenários, caso o Atlético não consiga 3 pontos, entra na cota de tudo bem, o Red Bull Bragantino é muito difícil, ou entra na cota de gente, o que está acontecendo? Acho que já está na cota do gente que está acontecendo. Mesmo sendo normal, seria justificado? Não, é uma coisa assim, se ser obrigado a ganhar do Red Bull Bragantino fora de casa, já é estranho. Porque esse é o resultado que você olha e fala assim, o empate está bom. Atualmente, né, no cenário nacional, quase todos os times vão jogar contra o Red Bull Bragantino em Bragança. Mas tem uma diferença. Há alguns anos, eu fazia a minha leitura assim, do campeonato em cima desse tipo de situação. Por exemplo, jogo em casa, você tem que vencer. Jogo fora de casa, dependendo do adversário, se você empatar, não está ruim e tal, não sei o quê. Mas esse Atlético mostrou pra gente, e o nível do campeonato tem sido de uma exigência tal, que o time que quer ser campeão, ele tem que ganhar o jogo difícil fora de casa também. Também é. Que ano passado eu acho que o grande jogo do Atlético foi contra o Furacão fora de casa. Que eu acho que nas contas do Atlético poderia ser um empate, o Atlético vai lá e joga contra o Furacão, ganha de 1-0. Esse é um jogo fora que você fala assim, é jogo de campeão. É difícil, fora de casa, ganhar do Atlético ou do Bragantino, é difícil. Mas eu quero ser campeão. Por exemplo, não tem jogo difícil. Eugênio, Liverpool e City. Se você ficar com vitória em casa e empate fora, você não fecha a conta. Você não fecha a conta. É isso. Então, assim, o time que está mostrando a força, assim, eu estou pronto para ser campeão, ele vai lá e ganha o jogo difícil fora de casa. Não vai ganhar todos, óbvio que não vai ganhar todos. Não tem ninguém com 100% de aproveitamento no futebol mundial. Mas ele não vai se impor esse limite de, não, esse jogo era mais difícil mesmo. Não importa. Eu vou ganhar. Sabe que um dos traços complicados do ser humano é ser literal, né? Então, se o Atlético ganhar amanhã, a gente vai falar que o Atlético é o campeão, porque ganhou do Atlético Paranaense fora e do Bragantino em casa. Mas é uma vitória de um time... Já ganhou do Atlético Paranaense. Mas, assim, é uma vitória que credencia o time a ser observado como um real candidato ao título. Sabe? Quando você vai lá e empata, ok, tá na média.
sabe? O Corinthians ganhou lá, é o líder do campeonato, mas numa circunstância diferente. Tanto o Corinthians quanto o Bragantino, os dois escalaram equipes alternativas naquela partida. Mas o Corinthians, que é o líder do campeonato hoje, então é o campeão até aqui, foi lá e ganhou o jogo. Entendeu? Eu acho que claro que não é o título, não é ganhar um jogo do Bragantino, mas o time que se propõe a ganhar e que entende esse jogo difícil como um jogo em que há necessidade da vitória, é o time que está com a cabeça para buscar o primeiro lugar. Porque é o tipo de jogo que alguns vão perder pontos, e aí o time que vai ser campeão é o time que consegue fazer esse ponto, né? E assim, tem esse contexto desse momento do Red Bull Bragantino na temporada. Porque se fosse o Corinthians, o Flamengo, o Atlético, o Palmeiras, a gente ia mostrar a sequência e falar, caramba, como é que vai sair daqui? O Red Bull, ele pegou, o Corinthians perdeu. Ele tem que ganhar do Galo. Depois ele tem o Palmeiras. Depois ele tem o Estudiantes. Depois ele tem o Nacional. Tá tranquilo. Sai de baixo. Olha que sequência puxada, Mari. Bom, a gente falou sobre o Atlético, agora a gente fala sobre o Fluminense. Então, gostaram do vídeo? E o Hulk? Vai fazer falta para o jogo de hoje? Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e deixa aquele like marotão que nos ajuda demais. Então até o próximo vídeo.